trazendo essas ideias que já estavam ali explodindo na Europa, principalmente depois da Revolução Russa, vai criando uma mesclagem de coisas que vai tornando mais difícil a vida dessas oligarquias e vai colocando em xeque a velha república e o próprio sistema capitalista, certo? Tanto é que a gente vai ter as greves de 1917, que vão parar São Paulo, milhares de trabalhadores vão aderir à greve em 1917 em São Paulo, vão parar a cidade, e aí os caras vão perceber assim, os trabalhadores realmente eles têm poder para fazer o que eles quiserem. Porque são eles que movem a sociedade, sabe? Só que nos Estados Unidos já tinha acontecido aquelas famosas greves e tal? Sim, é de quando? sim. Foi a final do século XIX, início do século XX, né? Só que nesse ponto aí, essas ideias da social-democracia, elas vão começar a nascer com mais força ali, porque aí há esse rompimento entre reformistas e revolucionários. A Primeira Guerra é um momento que marca esse rompimento, porque muitos partidos social-democratas, eles apoiam a Primeira Guerra nessa época, muito por conta da classe trabalhadora desses países apoiarem também a entrada na guerra, né? E aí há essa cisão, e aí vem por essa via da demanda por direitos aqui no Brasil, e aí você tem... Estamos falando agora de que época já? Aí já estamos falando do início do século XX, aí nesse caso estamos falando da República Velha no Brasil. Porque aí você tem a consolidação... A República Velha cai em 30. Porque aí você tem essa consolidação da República Velha no sentido em que você tem esse pacto, né, do Brasil, o Brasil agrário, o Brasil que... Chante, dependente de café, né? Exatamente. Monocultura, né? Monocultura, esse pacto em Minas Gerais e São Paulo para poder governar o país e A controlar. gente aprende na escola que é a política café com leite. Isso, aí Mas você tem isso, só que aí entra, né? Porque você tem essa influência via direito trabalhista, no sentido de crescer essa demanda por mais direitos trabalhistas, por mais segurança para o trabalhador. E você tem já no bojo dessa Primeira República uma insatisfação com o próprio processo que o Brasil estava passando. E aí esse movimento positivista que estava lá no Rio Grande do Sul, que era extremamente progressista, ele perde força depois da independência. A independência do Brasil, a República do Brasil, na verdade, acontece em 1889, né? E... Aliás, antes, né? Não, 89. 89. 89 a abolição é 88. Ah, tá. É 89. Então, de 89 até 30 é o que a gente chama de República Velha. A gente aprende na escola café com leite, República Velha, mas acho que o termo mais ideal seria a Primeira República. Tá. Sim. Tava conversando com um amigo meu historiador esse dia, ele falou, a Primeira República porque República Velha já dá uma conotação negativa, né? Verdade. Então é a Primeira República. O que acontece? Essas ideias positivistas perdem força, essas do Rio Grande do Sul, fica uma coisa muito localizada no Rio Grande do Sul. Só que aí no Rio Grande do Sul eles funcionavam, ainda não existia esse país nacional que a gente falava, não existia essa noção de nação. Era tudo uma coisa muito regionalizada, era como se fosse o resto da América Latina, sabe? Pequenos países e tal. Então, no Rio Grande do Sul, eles criam uma constituição que é baseada nessas ideias positivistas, que é o que a gente chama de castilhista. Castilista, Constituição Castilista, que é uma Constituição muito progressista, assim. Eles previam também a ditadura da República, né? Então era como se fosse o executivo, se fosse o ditador entre o legislativo e o judiciário, fosse mais uma coisa de adereço, não esse modelo Montesquieu que a gente aprende hoje. Só que eles ficam uma coisa muito localizada lá. E no Rio de Janeiro tem influência direta no Exército. Então, na academia, na formação dos militares brasileiros, tudo tem sempre essa influência positivista. Lá no Rio de Janeiro. Isso vai passando, que aí então são duas linhas, né, antes de chegar à Revolução. Essa linha positivista, que tem essa característica, e aí em 22 tem o que a gente chama de o tenentismo. Que aí acho que eu botei até a imagem aí, né, do tenentismo, não sei se eu botei. O Homer enfim, procura aí pra gente, por favor. O movimento tenentista primeiro a gente aprende como a coluna Miguel Costas Prestes, né? Que é aqui em São Paulo, eles começam a ficar revoltados, o exército e tal, e eles vão fazer uma manifestação contra o governo, eles fazem uma espécie de coluna, mas com uma espécie de guerrilha, né? E aí o governo começa a bater muito neles e tal, eles ficam meio que cabisbaixo, né? E começa a ir em direção ao Rio Grande do Sul. Lá o Prestes, ele também era um tenente da época, pega um batalhão, assume adere ao movimento tenentista. Isso que não, isso é outro, isso é mais pra frente. Mais pra frente. Eu não sei se eu mandei, mas depois procura aí, movimento tenentista. Eles aderem o Prestes liderando e encontra com o batalhão de São Paulo do Miguel Costa, eles fazem uma coluna que fica invicta, atravessa o Brasil inteiro e fica invicta. Quando eles estão indo, adentrando o território coastal, eles vão vendo muita mazela que tá acontecendo no território. Uma coisa muito triste, miséria mesmo, sabe? O Brasil grande nesse momento é rural e tal. Enfim, esse movimento ele é um movimento revolucionário, ele fica invicto, não conseguem vencer eles atravessam o Brasil inteiro e aí eles meio que dispersam. Uns ficam exilados tal. Enfim,
Em 29, isso em 22, não, isso aí o tenentismo acontece em 22. Essa força fica lá. Em 29, Vargas já, do Rio Grande do Sul, aquela grande influência positivista, ele era, Ele já tinha inclusive, sido governador, né, do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul, que seria o governador hoje, na época era o presidente da província, né? O Vargas muito influenciado pelo Saint-Simon, que eu comentei antes. Que Aí era essa força... positivista. E essa força noção do positivismo, ela vai influenciar o que nós vamos chamar depois de nacionalismo. Existia uma coisa dentro dos militares e do movimento tenentista que era a gente não pode manter essa república das oligarquias e manter a situação brasileira como ela está hoje, porque a gente não consegue se modernizar. A gente não consegue acompanhar os países capitalistas que já estavam tendo um aprofundamento do seu capitalismo, enquanto o Brasil ele ainda não estava passando por esse processo. Então existe uma tentativa, uma vontade, um desejo de... O nacionalismo ele quer modernizar o Brasil e isso vai ser via técnica, via ciência, certo? Vai ser um projeto para frente. Por que é importante entender todos esses movimentos que a gente está trazendo? A gente falou do anarquismo, do marxismo, do socialismo utópico com o Saint-Simon. É porque o trabalhismo ele vai nascer de uma espécie de mistureba desses movimentos que estão acontecendo. Caldeirão. Certo? Tem esse Influência caldeirão, de tudo. tem muita Da influência igreja dentro. também, da doutrina social da igreja. Exatamente. Né? Inclusive, pós ali, só dando um pulo pra frente, mas depois a gente volta, o Vargas ele vai utilizar muito da igreja católica para poder ter aderência popular, né? Uma das primeiras coisas que ele vai fazer ali é instituir o ensino religioso nas escolas, né? Por quê? Porque ele queria a ajuda da Igreja Católica, porque a gente está falando de um país com uma formação extremamente católica, né? Então, como é que você alcança as massas? Você utiliza... E o Vargas que não era cristão. Ele era agnóstico. Mas sabia da importância. E Mas aí isso é um homem genial, um extremamente progressista. Aí o que acontece? Em 22, ele aí teve esse movimento, esse negócio dispersa, fica exilados. Em 29 e 30 tem uma eleição presidencial na República Velha. E eles achavam que ia ganhar, porque o que acontece? Era, por exemplo, o café com leite, né? A São Paulo e Minas Gerais ficavam se alternando no poder. E aí o São Paulo era a vez de passar para Minas, e eles resolvem que não quer passar. E aí Minas Gerais, é uma parte da burguesia, né, brasileira, rompe e acha que tem que se unir ali junto com Getúlio, e que no caso foi o João Pessoa. E aí eles têm... Isso aí é quando o Vargas chega em São Paulo, Vargas é aclamado, assim, multidões, assim, já achavam até que ele ia morrer de ser pisoteado, assim, quando ele chega em São Paulo e tal. Essa eleição foi a eleição com mais voto na República Velha. Teve a primeira eleição que passa de 1 milhão de votos, porque naquela época também não tinha o sufrágio universal, né? Naquela época só podia votar quem fosse alfabetizado, tivesse posse. E mulher também não podia votar, não. Lembrando que naquela época, sim, a fraude comia solta. Isso, né? A fraude comia solta. Não era uma eleição, na verdade, né? Era tudo fraudado e Era um tal. acordo de cúpula ali pra ver quem ia ser o presidente e legitimava isso no processo Inclusive, era eleitoral. voto impresso, voto do papel, os caras trocavam aquela confusão danada, né? Aí Vargas perde pro Washington Luiz. Na época não tinha urna eletrônica? Não tinha não. Perde pro Washington Luiz. E aí, beleza, fica aquele burburinho. Aí Vargas falou, vou tentar... Fica aquele espírito de... Vamos dar golpe, né? Pra acabar com esse negócio. Só que Vargas era um cara muito temeroso, né? Negócio de golpe, porque golpe tem uma característica, né? Se der errado... Bolsonaro que o diga, né? Se der errado, né, velho? Então o Vargas ele era um cara muito... Alguém falou aqui, o golpista só vai preso quando der errado. Quando não dá errado, ele tá no controle. Quem vai preso é você. Exato. Não, e é engraçado porque a gente fica falando isso aqui do Bolsonaro, mas depois vai pra frente vai ter um episódio também em relação aos comunistas. Mas vamos lá, na linha, que vai ser bem legal. Não vou avançar ainda, não. Aí ele, em 30, ele libera, ele é o governador do Rio Grande do Sul, ainda libera pra conspirar. E ele liga pra quem? Pro Prestes, que tinha feito a coluna em 22. Liga pro Prestes porque ele tinha uma fixação que o Prestes tinha que ser o comandante do exército dele pra fazer a revolução. E o Prestes tava virando o quê? Comunista. O Prestes já tinha virado comunista. Mas por quê? Ele tava... Como ele começou na coluna Prestes, aquilo mexeu muito com ele. E aí, como ele ficou exilado, aquela influência a reboque da Revolução Russa, que aconteceu em 17, tava tomando conta de todas as ideias, tomando conta de todo o mundo, né? E aí ele é fisgado e ele começa a ficar... Ele vira um marxista, ele vira um comunista. E é engraçado, porque aí o Vargas chama e queria que um comunista fizesse a Revolução do Brasil. Aí, mas ele não sabia disso. Ou ele já sabia? Quem sabia? O Vargas. Sim, sabia. Sabia, trouxe e tal. Aí traz ele escondido no palácio. O palácio do Catete. No Rio Grande do Sul é do Piratini, se eu não me engano. Esqueci o nome do palácio lá. Mas enfim, traz ele pro palácio, coloca ele secretamente, coloca o que você precisa fazer a revolução, tal. Eles têm uma primeira conversa, isso Prestes mesmo conta na vida dele e tal. O que você quer fazer a revolução?
Aí